Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 2 de junho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. O Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento recebem delegações sul-americanas para intercâmbio técnico. Carolina Cassola. Os participantes conheceram de perto os avanços promovidos pelo programa, com destaque para a transformação digital do sistema de justiça brasileiro, além de estratégias de capacitação e gestão do conhecimento. Ministro do STF explica que nova lei de seguros só tem validade em contratos firmados após início da vigência. Centro Judiciário de Soluções de Conflitos do STJ realiza primeiro acordo e encerra processo que tramitava há 20 anos. Destaque de Diego Brião. O Sejusc é uma importante ferramenta para a autocomposição das partes, em que elas próprias tomam a frente e podem deliberar com mais autoridade e conhecimento de causa sob os respectivos interesses. E ainda está aberta a segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais. Agora são 6 horas e 14 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça realizou hoje, em Brasília, a cerimônia de abertura da segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais. A iniciativa marca o início de uma série de ações voltadas ao fortalecimento e à melhoria dos serviços prestados pelos juizados especiais em todo o país, como você já viu aqui na programação da Rádio TJ Minas. A solenidade contou com a participação do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que falou sobre o caráter inovador do evento e sobre a importância da troca de experiências. Vamos ouvir. A segunda edição trará um enfoque inovador, o compartilhamento de boas práticas que já estão sendo implantadas com sucesso em diversos tribunais. Haverá a promoção de atividades que não apenas valorizam os juizados especiais, mas também buscam aumentar sua visibilidade e aprimorar a gestão desses importantes órgãos do Poder Judiciário. É essencial reconhecer que a troca de experiências e o aprendizado mútuo entre magistrados e servidores são pilares fundamentais para o avanço dos juizados. Além de promover a integração de nossas equipes, temos como foco propor soluções concretas para os desafios que enfrentamos no dia a dia. Também estiveram presentes o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o representante do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, juiz federal Caio Castanho Marinho, e a coordenadora do Comitê Nacional dos Juizados Especiais, o CONAGE, a conselheira Mônica Nobre. Na abertura, ela falou sobre a importância da realização de um evento como esse em todo o território nacional. Como todos sabem, os juizados especiais criados na década de 1980 pela Lei 7.244 de 84, como juizados especiais de pequenas causas, sempre tiveram uma finalidade nobre e relevante: agilizar a solução das causas de menor valor econômico e de menor potencial ofensivo. A ideia foi trazer agilidade aos processos, retirar algum dos ritos presentes no procedimento, permitir que a parte pudesse levar a sua questão ao judiciário sem a necessidade de advogado. Quando criados os juizados, ainda não contávamos com milhões de processos em nossos acervos, mas já se podia sentir o quanto a judicialização estava se acelerando, justamente em razão da garantia do amplo acesso ao judiciário. Realmente, com a nova Constituição em 88, todos os direitos e garantias que ela inaugurou, houve aumento significativo de acesso ao judiciário, que foi crescendo ao longo dos anos. Os juizados passaram, então, na década de 90, a serem juizados especiais cíveis e criminais. E nessa trajetória de mais de 30 anos, muita coisa mudou e mudou para melhor. Mas não temos dúvidas que ainda há muito para ser aprimorado e essa Semana Nacional tem a finalidade de discutir exatamente isso: como aprimorar os sistemas dos juizados especiais, como garantir que elas sigam sendo espaço de justiça para causas que, embora ditas de menor complexidade, são extremamente relevantes para as partes envolvidas. A segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais vai até o dia 6 de junho, com ações coordenadas pelos Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunais Regionais Federais, sob a supervisão do CNJ e também do CONAGE. E a Justiça 4.0 recebe delegações sul-americanas para intercâmbio técnico,
Confira agora com a repórter Carolina Cassola. O Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento receberam em Brasília delegações do Equador, Paraguai e Uruguai para um intercâmbio técnico sobre o programa Justiça 4.0. Durante 3 dias, os participantes conheceram de perto os avanços promovidos pelo programa, com destaque para a transformação digital do sistema de justiça brasileiro e o uso de tecnologias como inteligência artificial, além de estratégias de capacitação, monitoramento, comunicação e gestão do conhecimento. A conselheira do CNJ, Daniela Madeira, destacou que iniciativas como a Justiça 4.0 priorizam a inovação na prestação jurisdicional e ampliam o acesso do cidadão à justiça. Para o representante residente do PNUD no Brasil, Cláudio Providas, é preciso olhar para a justiça não como um setor, mas um motor de desenvolvimento socioeconômico e da democracia. O programa Justiça 4.0 teve início em 2020 e é fruto de um acordo de cooperação firmado entre o CNJ e o PNUD, com apoio de diversos órgãos jurídicos. O objetivo é desenvolver e aprimorar soluções tecnológicas para tornar os serviços oferecidos pela justiça brasileira mais eficientes, eficazes e acessíveis à população. Além disso, busca otimizar a gestão processual para magistrados, servidores, advogados e outros atores do sistema jurídico. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E nova lei dos seguros só vale para contratos futuros. Os detalhes você confere com a repórter Débora Cruz. O novo marco legal dos seguros, que entra em vigor em dezembro, só deve ser aplicado a contratos assinados a partir da data de vigência da nova lei, de acordo com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele participou da Conseguro, maior conferência do setor segurador, organizada pela CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Ele lembrou que o direito está em constante modificação, como ocorre com o novo marco legal do setor, mas ressaltou a importância da adequação às decisões atuais da Justiça até que a nova lei entre em vigor. Mesmo com a mudança da lei, essa modificação do entendimento tem de passar por uma profunda fundamentação e, mesmo assim, com efeitos prospectivos. A seguradora tem um entendimento firmado pelos tribunais e faz valer aquele entendimento numa determinada ação. Quando chega no tribunal e a jurisprudência muda, na verdade aquilo é um fato gerador de insegurança jurídica. Se no momento da propositura a jurisprudência é aquela, a mudança da jurisprudência deve ser ex nunc, para frente e nunca para trás, digamos assim, violando o princípio da vedação de surpresa das decisões judiciais. A nova legislação, sancionada em dezembro do ano passado, começa a valer em 11 de dezembro de 2025. Ela revoga os artigos do Código Civil sobre seguros privados e estabelece regras específicas para o setor, como cláusulas mais claras e maior equilíbrio entre seguradoras e consumidores. Agência Rádio Web, produção Carolina Cassola e reportagem Débora Cruz. No próximo bloco, o processo que tramitava há 20 anos é encerrado no STJ. E ainda, a STF analisa a possibilidade de condenação do Ministério Público a pagamento de custas processuais. São 6 horas e 22 minutos, nós voltamos já. Radar da Justiça. Centro Judiciário de Soluções de Conflitos do STJ realiza primeiro acordo encerrando o processo que tramitava há 2 décadas. Quem traz as informações é o repórter Diego Brião. O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos do Superior Tribunal de Justiça, o SEJUSC do STJ, realizou o primeiro acordo, pondo fim a um processo que foi ajuizado há exatos 20 anos, ou seja, em maio de 2005. O centro foi inaugurado em abril deste ano. A conciliação foi conduzida na Câmara de Direito Público do SEJUSC sob supervisão do ministro Paulo Sérgio Domingues. O caso submetido à conciliação discutia a cobrança de valores pelo uso de faixas de domínio, que eram áreas localizadas às margens das rodovias, de uma concessionária de serviço público de telefonia fixa. Relator do recurso no STJ, o ministro Sérgio Cuquina contou que já havia se reunido em algumas ocasiões com
com as partes para tentar chegar a um acordo. Com a criação do Sejusc, o ministro encaminhou os autos à Câmara de Direito Público para a conclusão da solução consensual. Na avaliação de Kuchina, o Sejusc é uma importante ferramenta para a autocomposição das partes, em que elas próprias tomam a frente e podem deliberar com mais autoridade e conhecimento de causa sob os respectivos interesses, encontrando um ponto de equilíbrio a que elas possam estabelecer as balizas de um bom entendimento. O Sejusc do STJ é composto por 3 câmaras, de direito público, de direito privado e de direito penal. As unidades são supervisionadas por um ministro de cada seção especializada do tribunal. No biênio 2024-26, os responsáveis são os ministros Paulo Sérgio Domingues, para a Câmara de Direito Público, Marco Buzzi, de Direito Privado, e Sebastião Reis Júnior, de Direito Penal. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Ministério Público pode ser condenado a pagar custas processuais, despesas e honorários advocatícios dos casos em que o órgão seja derrotado ao buscar o ressarcimento do patrimônio público. O tema tem repercussão geral reconhecida e a decisão deve ser seguida por outras instâncias do Judiciário em situações semelhantes. Com a repercussão geral admitida, o STF vai julgar o mérito de recurso extraordinário com agravo. O recurso questiona a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou o Ministério Público paulista a arcar com as despesas de um processo no qual o órgão foi derrotado ao pedir que o ex-presidente da Câmara Municipal de Jandira, em São Paulo, Cícero Amadeu Romero Duca, ressarcisse o erário por transações irregulares. Duca foi presidente da Câmara de Jandira entre 2001 e 2002. Após uma análise das contas da gestão pelo Tribunal de Contas do Estado, ele foi condenado a devolver R$29 mil aos cofres públicos. 3 imóveis do político foram penhorados para garantir o pagamento da dívida, mas ele conseguiu reverter a penhora na Justiça. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão, mas o recurso não foi aceito e o órgão foi responsabilizado pelo pagamento das custas do processo e dos honorários de sucumbência. O MP argumenta que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo fere a Constituição Federal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a repercussão geral, no caso, visa esclarecer o papel constitucional do Ministério Público e garantir a independência e autonomia dele. Ainda não há data prevista para o julgamento do mérito do recurso. E o Marco Civil da Internet vai voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Quem traz os detalhes é o repórter Alan Barbosa. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar na quarta-feira a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que os provedores só são obrigados a retirarem conteúdo das plataformas após decisão judicial. O julgamento foi suspenso em dezembro por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Dias Toffoli e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade, esse último obrigando as plataformas a retirarem conteúdos quando forem notificadas. Luiz Roberto Barroso considerou o artigo parcialmente inconstitucional por entender que as plataformas não podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. 6h28 a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes do Brasil. Justiça Federal ouve a sociedade para definir as metas nacionais para o próximo ano. Mércia Lívia. Com foco em uma justiça mais próxima da sociedade, o Conselho da Justiça Federal, em parceria com 6 tribunais regionais federais, realiza ações voltadas à escuta da sociedade para a definição das metas nacionais da Justiça Federal para 2026. A primeira ação é a consulta pública para a formulação das metas da Justiça Federal para 2026, por meio de um breve questionário eletrônico, no qual o participante pode avaliar as metas propostas e apresentar sugestões aos serviços prestados à população. O link está disponível no cnj.jus.br.
Tribunal de Alagoas desenvolve projetos de linguagem simples e combate à desinformação. Destaque de Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de Alagoas, por meio do Laboratório de Inovação Justinova, tem intensificado esforços para transformar a comunicação com a sociedade e ampliar o acesso à informação clara e confiável. 2 iniciativas se destacam. O projeto simplifica precatórios, a Justiça que fala a sua língua e a participação no Observatório da Desinformação Alagoas. As 2 iniciativas estão alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. TJ do Amazonas participa da Semana Nacional dos Juizados Especiais. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Coordenadoria Geral dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, participa de hoje até 6 de junho da 2ª Semana Nacional dos Juizados Especiais com uma programação diferenciada, que inclui ciclo de palestras, mutirão de audiências de conciliação com 1.500 processos pautados e ações externas de atendimento ao público, que serão realizadas por equipes de juízes e também do Núcleo da Justiça Itinerante do Tribunal. São 6h31. O Radar da Justiça de hoje chega ao fim. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.